E aí, rapaziada, aqui quem fala é o Halting e hoje a gente tem um speedrun e um speedrun um pouquinho diferente, porque hoje vai ser um episódio feito só por mim, quem diria? Mas se vocês estiverem curiosos porque pela primeira vez o cast vai ter episódio só de uma pessoa, é porque esse é um dos motivos do speedrun existir, sabe? É, a gente muitas vezes, eu, ou o Bittencourt, o Hilário, ou qualquer um dos nossos integrantes, tínhamos vontades de falar, conversar sobre alguma coisa, mas não necessariamente outra pessoa do cast já tinha assistido ou gosta daquilo. Então, o speedrun é um quadro que, na maioria das vezes, vai sim ter mais de uma pessoa aqui com vocês, mas te permite, nos dá essa liberdade de ter alguns episódios sozinho para falar de temas específicos. E, e é isso, é só para dar explicação para vocês, né? Para não passar batido. E hoje o nosso speedrun vai ser sobre The Bear. The Bear que, pô, ganhou prêmios pra caralho aí como série de comédia, melhor série de comédia, melhores atores, os atores foram extremamente premiados. Eu só ouvi falar sobre The Bear no final da segunda temporada, né, que foi no final do ano passado. E que ela ganhou todos esses prêmios que eu lhes falei, ganhou Emmy, de série de comédia, direção, melhor série de comédia, tipo melhor roteiro, melhor direção e etc. E primeiro eu quero falar sobre o diretor. O diretor foi. Não foi, né? É o Christopher Storer. Christopher Storer. Acho a pronúncia não deve ser exatamente essa, mas fica, fica aí a minha péssima pronúncia do nome dele. Ele não tinha tido nenhum outro grande sucesso antes de The Bear. Ele tinha tido. Ele ganhou como filme independente no Spirit Awards em 2009. Ele não ganhou, desculpa, ele foi indicado pela oitava série, né? Um filme chamado Oitava Série. Mas assim, ele não tinha grande trabalho antes de The Bear. E o que deixa muito surpreso porque The Bear é sem dúvida a melhor série que eu assisto nos últimos anos. Mas a gente vai já falar sobre isso, né? Só citando um pouquinho sobre toda a parte de direção da obra, porque sem dúvida a direção é o que torna toda essa obra. Aliás, não te torna, mas te dá aquele pontinho de, pô, isso aqui é literalmente uma obra de arte, sabe? Nesse universo. Porque The Bear não trouxe nenhum ator famoso, The Bear não trouxe nenhuma grande chamatriz e simplesmente conquistou seu público por ser uma obra extraordinariamente maravilhosa, né? Mas agora entrando um pouquinho mais na obra, The Bear fala talvez vocês tenham ouvido um trovão. Tá chovendo muito pra onde eu moro, então peço desculpa se durante a gravação tiver um ou outro relâmpago, trovãozinho aí. Mas The Bear fala sobre cozinha. Cozinha, literalmente cozinha de restaurante. Mas tudo isso no meio de um drama familiar muito grande, né? Ah, eu gosto muito de como é o início de The Bear. Sabe? A primeira vez que eu comecei a ver The Bear, eu dropei o primeiro episódio, na primeira vez que eu assisti. Porque o início é extremamente. Como posso explicar? Caótico. Mas quando você assiste, depois que você passa por esse início caótico, que você aceita não estar entendendo nada, faz muito sentido. Porque o personagem principal, ele também não está entendendo nada. E, e a obra faz com que estejamos literalmente na pele desse personagem, sabe? E ele tenta levar a gente pro mesmo sentimento que o personagem tem. No caso, nosso personagem principal, Carmen, né? Que ele é um chefe de cozinha. No primeiro momento, a obra não joga isso diretamente pra gente, mas a gente descobre rapidamente. Mas é muito interessante
como uma obra consegue deixar a gente perdidos nos mesmos problemas que o Carme. A primeira cena da obra é literalmente uma pessoa entregando uma carne, ele falando que não foi só aquela quantidade que ele pediu, e a gente. E eu estou surpreso, eu como telespectador estou surpreso, o Carme, que personagem principal, está surpreso, e a gente está sem entender nada. Então, tipo, são situações como essa que tornam essa obra tão interessante. Logo depois disso, é, a gente vê ele meio que perdido no meio de tanto boleto, conta pra pagar, o que vai fazendo a gente ter essa sensação de, pô, o que é que tá acontecendo aqui, o que é que eu tô fazendo aqui. E é muito interessante como a obra faz isso tudo. E outra parada nisso tudo que acontece, e é muito. Que eu gosto muito que a obra faz isso, ele não fala pra você, telespectador, que você é idiota, sabe? A gente vê muito no meio hoje de filmes, de séries, que sempre tem algum personagem pra tentar lhe explicar o que está acontecendo. Mas Deber não. Deber, ele quer que você entre na série, ele quer que você entre na vida do Carme e entenda junto com ele o que está acontecendo ali. E ele não te explica nada pra isso. Não existe nenhum momento na obra que ela para e tipo, ah, o que é isso, chefe? Aí aparece alguém aleatório falando, meu Deus, estou aqui, isso é o corte perfeito de cozinha que era usado pelos grandes cozinheiros, sabe? Uma parada muito dessa que tem muito anime e filme. Essas paradas ridículas. The Bear, ele não precisa disso em nenhum momento da obra, tá? DB é sensacional nisso porque você consegue entender, na metade do primeiro episódio, você consegue entender algumas coisas que estão acontecendo ali. Você consegue ter nessas conversas entre personagens o, que são é tão absurdo a forma com que eles conseguem interagir de forma com que eles de forma que seja natural para eles e passe para você, telespectador, o motivo daquilo tudo tá acontecendo. Então, logo no primeiro episódio a gente começa a entender que o Carme assumiu o restaurante do irmão dele que veio a falecer e diante disso o restaurante tá uma bagunça, sabe? Ele simplesmente pegou o restaurante e ele falou que vai assumir o restaurante que o irmão dele faleceu e deixou pra ele, só que o restaurante tá uma bagunça, tá endividado, o restaurante não vende bem, o restaurante é uma droga, é um lixo, um chiqueiro aquilo. E no meio disso tudo, tem a revelação, como eu já tinha citado um pouco antes, que o Carme, na verdade, ele é um chefe extremamente famoso nos Estados Unidos, já trabalhou nas principais cozinhas dos Estados Unidos, o que nos leva a crer o que ele tá fazendo exatamente ali, sabe? O porquê que alguém tão famoso está assumindo a cozinha de um restaurante de esquina, por mais que tenha sido deixado pelo irmão dele. E eu acho que esse é o principal mistério e o que a primeira temporada veio contar pra gente. Nesse speedrun, eu vou falar principalmente da primeira temporada, tá? E aí depois eu posso fazer um speedrun antes da segunda, ou desculpa, um speedrun da segunda antes da terceira, que deve estar saindo entre junho e julho. Mas a, a, a primeira temporada eu encaro ela como um prólogo da obra. A gente quer saber o motivo de tudo aquilo tá acontecendo, o motivo de um chefe de primeira linha estar num restaurante do subúrbio de Chicago, e o motivo disso tudo acontecer. Então, temos nessa primeira temporada um grande drama familiar. E como tudo isso acontece. É, e, isso, e a forma como a obra retrata tem. E enquanto isso acontece, enquanto a gente tem todo esse drama familiar se desenvolvendo, a gente tem. A gente vai começando a conhecer outros personagens dentro dessa cozinha, né? A gente tem lá a. E no meio disso tudo, a gente também vai começando a ser apresentado para os outros personagens dessa cozinha, né? Na cozinha do restaurante que o irmão dele deixou. Que a gente tem a Tina Marrero, que é uma mulher simples do subúrbio de Chicago, que
aparentemente aprendeu a cozinhar, sabe? Como qualquer mulher que tem uma família, sempre teve que cozinhar para ela. A gente tem o Marcos, que é um jovem apaixonado por doceria e ele faz pão lá, ele foi encarregado dessa obra. A gente tem o Richard, que era um velho amigo do irmão do Carme e que ele tocava esse restaurante junto do irmão dele. E ele também está inserido lá. E a gente tem uma pessoa que está chegando novo nessa cozinha, que é a Sidney. Ela, na verdade, ela é também formada em gastronomia e ela vai para lá por saber que o Carmen trabalha lá. Ela sabe que o Carmen é um chefe famoso e, pô, ela encara isso como uma oportunidade de trabalhar com alguém gigante. Então é um motivo dela, alguém formada, trabalhando num pequeno restaurante do subúrbio lá. É um pequeno restaurante caro, né? Que é o The Beef, se eu não estou enganado. Espero não ter errado o nome. E nisso a gente vai tendo duas nuances na série. A gente tem todo o relacionamento do Carme, que não é uma pessoa fácil, com todos esses outros personagens na cozinha. A gente tem o relacionamento deles em si, mas principalmente de duas pessoas novas, que são Carmen e Sidney, que eles levam todas as ideias que se tem sobre como uma cozinha deve trabalhar e como se trabalha no mais alto nível, sabe? E ali na cozinha nós temos pessoas simples. Pessoas simples que foram parar lá, sabe? Como um restaurante que você tem na sua casa, que eles não necessariamente são formados, mas eles aprenderam ali na vivência da vida e é muito difícil para eles assimilar que tem dois jovens com, sei lá, metade da idade deles falando que tudo que eles fizeram na vida inteira é errado. E esse é um dos dramas também da primeira temporada, que, na minha opinião, a obra consegue fazer extraordinariamente bem. Uh, e aí a gente, depois dos dois, assim, foi quando eu comecei a entender a série, que a gente tinha esses dois núcleos, né? A gente tinha o Carme tendo que resolver a vida familiar dele, tentando não conseguindo lidar muito bem com o luto do irmão, porque ele e o irmão tinham se separado no sentido, não estavam se falando muito bem nos últimos anos, ao mesmo tempo que tenta liderar a cozinha, que é a memória daquele irmão, algo que o irmão deixou para ele. E, e é aqui que, na minha opinião, entra a magia da obra, porque não tem nada de especial nisso. Até aqui, não tem nada que faça essa obra um tema, alguma coisa absurda que se faça te chocar. Que vai te chocar ou explodir sua cabeça, mas aí aqui, na minha opinião, vai entrar toda a magia do Christopher, né, que é o diretor, de como ele conseguiu conduzir essa obra. A partir de como ele consegue fazer com que esses relacionamentos familiares, relacionamento na cozinha, consigam se entrelaçar de forma que o nosso querido Carme ele vai evoluir em ambos os aspectos como pessoa. E eu gosto muito de como ele usa os flashbacks da vida dele quando ainda era um chefe de cozinha profissional. E de como aquilo moldou para ele ser quem ele é e de como ele precisa ser outra pessoa para poder resolver tudo que a vida dele tá passando agora, sabe? É. Mano, é muito difícil, pô. É. Antes de fazer esse speedrun, é uma coisa que eu quero ressaltar pra vocês: é que eu decidi que não vou fazer ele com tanto spoiler assim, porque eu tô evitando ao máximo, porque é uma obra nova e eu queria fazer isso aqui muito pra instigar vocês a assistirem pelo fato de eu ter amado. E assim, série de maneira geral não é uma parada que me encanta, sabe? Não tanto quanto anime. E DBE me encantou. Então é por isso que eu queria levar a palavra do DBE para mais pessoas. Mas é, e aí
diante disso tudo, diante de todo esse desenrolar que vai ter na obra, eu amo de coração como o final dessa primeira temporada é clichê. E como ele te deixa extremamente animado pra segunda temporada. A segunda temporada, caso haja gravação dela, eu quero muito gravar, tá? Então, tô bem ansioso pra gravar sobre. Essa temporada, eu não tenho como falar sem spoiler, tá, gente? Eu quero destrinchar cada episódio daquele que é essa temporada, porque se a primeira temporada, eu amo a segunda temporada, me deixou. Cara, eu acho que eu nunca senti aquilo por uma série, saca? Caralho, eu falei de um jeito meio. Parece quase um sentimento romântico, mas. A segunda temporada de The Bear é um absurdo, porque a sensação que eu tenho é que eu nunca tinha visto uma cozinha antes de assistir The Bear. E isso foi uma parada que me tirou muito, que eu queria ter comentado mais cedo e acabei deixando passar por aqui, mas ao assistir The Bear, eu dei uma pesquisa para gravar esse teste, se alguém já trabalhou, se alguém ali, o diretor sabia mais sobre cozinha, não, cara, ninguém ali trabalhou, tem relação próxima e é um absurdo o quão bem eles conseguiram destrinchar o mundo da cozinha. E não só o mundo bonito, tá? O mundo que é feio, o mundo do burnout, o mundo de quão forte é a cobrança dentro desse mundo gourmet, principalmente nesses restaurantes, sabe, 5 estrelas, para você manter a excelência. E eu acho que é uma crítica até bem corajosa, porque apesar de eu não ter noção, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, que esse meio gastronômico não é tão forte no Brasil, nos Estados Unidos, pelo menos um pouco do que eu li, principalmente para gravar esse cast, lá é um meio forte, sabe? E ter uma série com argumentos tão fortes falando dessa indústria é de uma coragem bem grande, na minha opinião. E mas voltando um pouquinho pro final, já, de vez em quando eu tô deixando saindo um pouquinho. Mas voltando pro final, eu amo como ele conseguiu entregar um final clichê e que, na minha opinião, o final diz pra gente, ó, eu entreguei tudo aqui, eu, de certa forma, consegui resolver quase toda essa primeira temporada, mas não é, a série não é só sobre isso, saca? A gente quer falar de cozinha, a gente quer falar dos desafios de ter um restaurante, de construir os desafios de ser um empreendedor, não só nos Estados Unidos, é claro que cada país tem seus desafios particulares, mas o desafio de empreender em qualquer lugar do mundo, o desafio de fazer um ambiente para outras pessoas, de profissionalizar uma equipe, e um desafio de trazer algo a um nível de, sabe, não algo nível mais alto. Eu não sei se eu tenho uma palavra correta para isso, mas eu pensei algo com mais requinte, saca? Algo mais profissional, aquele restaurante que a gente vai, a gente vê tudo acontecendo tão bem, a gente não tem noção dos bastidores para aquilo tudo acontecer. Então, a segunda temporada é muito sobre isso e eu quero muito poder gravar um episódio, mas eu gosto como encerramento da primeira, ele passa essa mensagem pra gente. Que apesar de tudo aconteceu aqui, todo o drama do Carme, toda a falta de entendimento da equipe, todo aquele restaurante se acabando, e quando a gente achava. Primeiro a gente acha que vai dar um jeito, que o restaurante vai melhorar, e o restaurante nunca melhora. E aí depois a gente para de ter esperança, a gente pensa, não, pô, não vai dar certo, talvez a série se desenvolva pro outro lado, talvez nem tenha sido a temporada, talvez a série seja pra provar que o quão difícil é ter um restaurante, e ele joga aquele final pra gente, pô, eu gostei pra caralho, me pegou desprevenido, porque a série trabalha tanto com o pé no chão, ela trabalha tanto te entregando relações básicas bem feitas personagens, sabe? É algo tão amarradinho que um final que, sei lá, ele é algo mais irreal, algo mais fora da caixinha. E por favor, quando eu digo algo irreal, não vou pensando que é, sei lá, ele fez uma receita. Não, que vendeu. Não é nada disso. Quando eu falo irreal, é só algo que você literalmente não espera pela proposta da obra, mas que, por incrível que pareça, se encaixe bem e que ela vai fazer movimentar bem pra segunda temporada. Então, primeiro eu agradecer a todo mundo que ouviu, porque foi um desafio muito grande pra mim
estar sozinho aqui e poder conversar com vocês. Eu baseio muito a forma como eu trago as ideias. E, por favor, quando eu falo me baseio, não significa que eu estou no nível e nem acho que posso chegar tão cedo. No Kitsune, tá? Do Kitsune da semana, Leonardo Kitsune. Então, eu gosto sempre de falar. Já citei algumas outras vezes o teste dele porque ele é um cara que eu me espelho muito na hora de conversar com vocês. E é isso, rapaziada. Se possível, lembre-se de poder ajudar a gente no Catarse, tá? É a forma como nós temos para fazer esse teste crescer e poder trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Conteúdo muito bom. Então, muito obrigado por todo mundo estar até aqui. Até a próxima.